Olá, pessoal! Vamos dar sequência então na nossa disciplina e hoje, introduzindo a unidade 3 sobre os modelos de gestão do conhecimento, vamos falar então sobre o modelo de referência da SBGC, que é a Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento. Ela é uma organização da sociedade civil de interesse público e que já vem desde 2001 promovendo essa integração entre academia, terceiro setor, organizações públicas, privadas, que têm, de alguma forma, interesse em praticar, desenvolver e pesquisar a gestão do conhecimento. Então, a nossa agenda ela está dividida nas três etapas do modelo de referência, então, da SBGC. Mas para iniciarmos, eu pergunto: o que são modelos? Ou o que seria um modelo de gestão do conhecimento? Bom, então temos aí como definição que o modelo de gestão do conhecimento, ele vai nos proporcionar um desenho padronizado com conteúdo referente a elementos, conceitos, princípios da área de gestão do conhecimento. Vai oferecer também para os tomadores de decisão um direcionamento em relação às práticas, iniciativas que podem ser implementadas e gerenciadas no sistema de gestão do conhecimento. Então, um modelo de referência, ele tem como objetivo fornecer uma visão integrada de alto nível da gestão do conhecimento e a sua relação com os aspectos organizacionais, possibilitando então as pessoas conseguirem implementar a gestão do conhecimento de uma forma mais simplificada. Assim, na literatura, encontramos diversos modelos de gestão do conhecimento. Com isso, um artigo ele elenca quais são alguns desses modelos e nos apresenta mais de 160 modelos. O número ele é realmente muito significativo. E o objetivo desse estudo, desse artigo, ele foi realmente identificar, a partir né, desse levantamento bibliográfico, pesquisas e práticas sobre os elementos dos modelos e também descobrir as similaridades, uma vez que o modelo ele se refere à representação daquele fenômeno onde está sendo estudado, ou seja, se eu estou aplicando a gestão do conhecimento no setor público, então eu posso, de alguma forma, apresentar os elementos, um desenho, como a gente falou anteriormente, padronizado sobre a implementação da gestão do conhecimento no setor público, apresentando então as especificidades daquele setor, daquele tipo de organização. Então, vários autores implementaram, tentaram também identificar quais seriam os elementos de sucesso, de fracasso, ou ainda apresentar um passo a passo de como a gestão do conhecimento deveria ser implementada nos mais diferentes contextos. Mas na nossa disciplina, vamos dar a ênfase ao modelo de referência da SBGC, uma vez que foi um modelo elaborado a partir de práticas de mercado e com embasamento teórico. É um modelo extremamente aplicável nesses mais diferentes tipos de organizações e que abordam os problemas que as organizações enfrentam e como que elas podem diagnosticar, desenhar, implementar a gestão do conhecimento, que é o nosso foco, fazer com que vocês consigam chegar em qualquer organização e consigam identificar como aplicar a gestão do conhecimento naquela organização. Então, aqui nesse contexto, nesse momento, não vamos especificar o tipo de organização A ou B, do setor de mineração ou não, siderúrgico, hospitalar. Não, aqui a gente vai identificar quais são os elementos principais para conseguir de fato fazer uma gestão do conhecimento com resultados efetivos. E com isso,
Vamos ver então que neste modelo, a gestão do conhecimento, ela é apresentada para apoiar e suportar o negócio. Isso, na verdade, é considerado um fundamento importante, pois a gente sabe, do ponto de vista econômico, os recursos são escassos. Então, logo, não há recursos suficientes para cuidar, gerenciar todos os conhecimentos de uma organização. Então, nesse modelo, a gestão do conhecimento, ela existe para cuidar do conhecimento relevante do negócio ou propósito em caso de organização pública ou do terceiro setor. E ainda, a gente vai entender nesse segundo fundamento que a gestão do conhecimento, ela depende de um ambiente facilitador, ou seja, um ambiente que seja propício à dinâmica do conhecimento no contexto organizacional. E nessa perspectiva, a gestão do conhecimento, ela necessita, no mínimo, de colaboração proativa dos colaboradores para a evolução do programa. Ou seja, aqui reside o Ba do Nonaka que nós discutimos nas aulas anteriores. Então, vamos entender que o modelo de referência da gestão do conhecimento, ela tem o alinhamento do negócio sendo uma dimensão que agrupa variáveis do negócio que possuem relação e lógica com o conhecimento, com a gestão do conhecimento e que demandam tomadas de decisões estratégicas e priorização dos objetivos de gestão do conhecimento. Isso garante que o alinhamento claro com os objetivos do negócio vão fazer com que a gente obtenha um sucesso com a implementação, né, dessa gestão. Depois, temos a segunda dimensão que se chama iniciativas e práticas de gestão do conhecimento. Nessa dimensão reside o agrupamento das principais variáveis de um sistema de gestão do conhecimento, tais como processos de conhecimento, práticas de gestão do conhecimento, que veremos nas próximas aulas, e abordagens também da GC. É necessário construir uma lógica com as variáveis do negócio para que as iniciativas e práticas de gestão do conhecimento possam atender o quê? Essas demandas, esses objetivos priorizados pela dimensão anterior. E ainda temos a dimensão ambiente facilitador. Como o próprio fundamento explica, a gestão do conhecimento depende de um ambiente propício. Então, aqui, nessa dimensão, é necessário mensurar, avaliar, gerenciar e evoluir um ambiente organizacional, identificando, então, quais seriam as barreiras, os facilitadores, para que a gestão do conhecimento seja, então, implementada. Temos, então, as variáveis cultura organizacional, elementos de gestão e infraestrutura nessa dimensão. Vamos então começar com a primeira dimensão, referente ao alinhamento com o negócio e entender o que é, de fato, estratégico para a organização. Quais são seus desafios, problemas enfrentados, o que a organização hoje tem quanto demanda, qual seria o escopo do projeto, quais seriam, na verdade, os vínculos com a estratégia tanto da gestão do conhecimento com a estratégia do negócio. E aí vamos ainda fazer o mapeamento dos conhecimentos críticos, identificando-os, e também desenvolvendo essa governança da gestão do conhecimento, definindo quem decide, quem tem orçamento, equipe, é full time ou não, qual o vínculo com o escopo. Então, na primeira variável, referente à estratégia da gestão do conhecimento, ela vai agrupar atividades que visam priorizar os objetivos de conhecimento. Então, para tanto, faz necessário aqui a gente ter clareza quanto ao negócio, o papel do conhecimento e onde
serão empregados os esforços de gestão do conhecimento. Logo, é necessário, então, a gente identificar quais são os desafios de negócios e ou objetivos estratégicos relacionados e quais os problemas de conhecimento que impactam esses desafios, produzindo então os objetivos de gestão do conhecimento. Essa reflexão, ela ainda vai buscar trazer respostas importantes para duas perguntas. Por que fazer a gestão do conhecimento? E para que serve a gestão do conhecimento? Então, com isso, a gente aqui de forma resumida, a gente faz então a organização refletir. No primeiro momento, quais os desafios que envolvem conhecimento e quais os problemas que existem, na organização ou em uma das áreas. E assim a gente consegue então entender quais são os motivos pelos quais a gestão do conhecimento deve ser implantada naquela organização, naquele setor, naquela diretoria. Assim, temos então que é necessário a gente conseguir fazer essa relação entre estratégia de negócio com a estratégia de conhecimento, como vimos nas aulas anteriores e na aula onde tivemos essa discussão entre a interface da gestão do conhecimento com a gestão estratégica. Lembram? Então, considerando aqui, a relevância, vamos então identificar o que é de fato estratégico, entender o contexto interno, externo da organização, os objetivos estratégicos dela e vamos então focar com a gestão do conhecimento nos benefícios esperados para o negócio com essa gestão. Então, podemos começar a entender que alguns desses benefícios são excelência operacional, melhor atendimento ao cliente, crescimento e expansão, inovação e mudança, excelência em gestão, que foi também alguns, dos desafios apresentados quando introduzimos o nivelamento ali da gestão, dos conceitos de gestão do conhecimento. Então, nesse primeiro momento, eu defino para quê fazer a gestão do conhecimento. E aí, eu já começo agora a fazer um link. Então, para eu conseguir então esse benefício, qual o desafio ou os problemas relacionados a conhecimento? Então, alguns exemplos são que na excelência operacional, muitas vezes o porquê de realizar a gestão do conhecimento seria: a organização apresenta risco de perda de conhecimento com a saída de colaboradores, ou ela está tendo muitos conhecimentos concentrados em poucos colaboradores, ou ainda erros repetidos. Então, para isso, a organização agora vai então definir quais são os conhecimentos críticos para então eu conseguir resolver esses problemas. Então, ela pode mapear que são conhecimentos de processos, de rotinas, de padrões, de requisitos, e o que ela espera operar melhor, mais rápido, mais barato, para ela conseguir então a excelência. Então, os objetivos aqui de gestão do conhecimento podem ser definidos como a retenção, a transferência ou aplicação dos conhecimentos, uma vez que, se a organização ela tem quanto desafio o risco de perda de conhecimento, ela de alguma forma precisa reter esse conhecimento que pode ser perdido. Então, só são desafios porque existem problemas. Nesse caso de problemas de conhecimento. A partir desse ponto, torna lógico definir o objetivo de gestão do conhecimento e a sua priorização. Então, para isso que temos essas respostas, que precisam ser claras, objetivas e diretas para as duas perguntas: por quê e para que fazer a gestão do conhecimento. Então, no segundo caso, para que atendimento ao cliente? Por quê? Porque a organização reconheceu que o conhecimento
está também concentrado em poucas pessoas, falta conhecimento dos produtos, então muitas vezes a organização não tem aqui conhecimento de clientes, de mercado, né, dos concorrentes. Ela quer como resultado manter nível de serviço alto e cliente satisfeito, e assim ela pode então definir quanto objetivo a transferência ou aplicação de conhecimentos. No terceiro, onde a organização espera crescimento e expansão. Então, nesse caso, ela pode estar passando por aceleração do aprendizado muito rápido e os colaboradores não estão conseguindo acompanhar, reinvenção da roda, dependência do conhecimento externo. Para isso, quais tipos de conhecimento devem ser priorizados? Os conhecimentos de competências chaves e adaptação a novos produtos. E resultados? Replicar sucesso em novos segmentos. E para isso, quanto objetivos, poderia ser a aplicação e reuso de conhecimentos. No caso de inovação e mudança, porque a organização reconhece pouca interação e troca de conhecimentos, conhecimento defasado, muitas vezes também ela pode reconhecer a falta de conhecimentos sobre o mercado, então, ela tem que priorizar aqui conhecimentos de novas tecnologias, tendências e oportunidades, por exemplo, para ela conseguir então criar novos produtos e serviços. E para isso, quanto objetivo de GC vai ser a transferência, desenvolvimento e criação de conhecimentos. Como a gente viu na aula de criação do conhecimento, quando a gente aplica o conhecimento, isso pode gerar novos produtos com novas funcionalidades e, consequentemente, uma inovação que pode ser incremental ou até mesmo radical. E, por fim, quando o foco da organização é quanto à excelência em gestão, porque ela não está tendo competências internas sendo aproveitadas de maneira correta, ou os conteúdos eles estão de difíceis acessos. Então, nesse caso, os conhecimentos sobre estratégia, sobre organização, lideranças, funções de apoio e suporte podem ser priorizados para que ela consiga garantir efetividade e consistência. E assim, quanto objetivos, ela pode definir disseminar os conhecimentos, desenvolver, uma vez que muitas vezes tais competências elas nem existem na organização, ou aplicar os conhecimentos. Então, na segunda dimensão, que é referente a conhecimentos relevantes, seria o que a gente chegou também a discutir nas aulas anteriores quanto ao mapeamento de conhecimentos críticos, que seria então uma forma de identificar, de priorizar e compreender quais conhecimentos devem ser minimamente geridos para que a organização tenha então perenidade, que a organização ela continue com as suas operações e a gente não tenha a perda de conhecimentos. Quanto a isso, a gente chegou a discutir na aula referente à interface da gestão do conhecimento com a gestão de processos. E nesse contexto, a variável conhecimento relevantes está associada aos desafios de negócio e aos problemas de conhecimento. Esses conhecimentos que vão ser o quê? Objetos que a gestão do conhecimento irá priorizar e trabalhar. Assim, para ela identificar e priorizar esses conhecimentos relevantes, a gente pode então aplicar a metodologia de mapeamento de conhecimentos críticos, ou simplesmente a gente pode, através de mapeamento de processos, identificar as principais atividades do processo e depois a gente faz aquela pergunta mágica que seria: o que preciso saber para realizar essa atividade? E a gente então, em contato
né, ou entrevistas com os colaboradores que desempenham aquela atividade, nós vamos então conseguir mapear, descrever quais os conhecimentos associados. E nesse contexto, a gente pode, como vimos também na aula sobre mapeamento de conhecimentos, criar essa tabelinha e priorizar, sabendo que no começo é muitas vezes inviável trabalhar com um grande número de conhecimentos. Então, vamos trabalhar com que, na percepção dos gestores ou dos envolvidos, seja conhecimentos com alto grau de relevância. Assim, na terceira e última variável da primeira dimensão, alinhamento com o negócio, vamos então agora entender sobre a governança de gestão do conhecimento. Essa variável, gente, ela possui relação com a estrutura organizacional, cadeia de valor e os processos finalísticos da organização. E assim, duas questões são muito importantes nessa variável. Uma diz respeito ao desenho estrutural, tomada de decisão, liderança, patrocinadores, alocação da equipe, aqueles que tomam as decisões estratégicas sobre necessidades de GC, ou se existe um orçamento disponível, e outra em relação à gestão que pode ser centralizada ou descentralizada. E assim, logo, essa variável, ela visa identificar os patrocinadores, os stakeholders-chave, outros tomadores de decisão que podem influenciar a gestão do conhecimento, visa também definir a equipe responsável pela implementação e gestão nos níveis tático e operacional, e também definir métodos para acompanhamento dos resultados de gestão do conhecimento. Aqui eu coloco para vocês no material até alguns tipos de governança que encontramos nas organizações. Muitas vezes, as organizações podem criar uma gerência de gestão do conhecimento, ou ela pode atribuir as responsabilidades relativas à gestão do conhecimento a alguma gerência já existente, ou ela pode formar um comitê de gestão do conhecimento com a incumbência aí de definir, de pensar, né, a gestão do conhecimento, ou apenas, dependendo do porte da estrutura da organização, ela vai definir um líder que vai, né, tocar aí a gestão do conhecimento. E para cada tipo de governança, temos vantagens e desvantagens. Como, por exemplo, quando a gestão do conhecimento é atribuída a uma gerência já existente, a organização ela vai ter uma agilidade na implantação. Mas, por outro lado, a gerência que vai receber mais essa função, que é agora de tocar, né, o projeto de gestão do conhecimento, ela muitas vezes vai ficar resistente. Então, existe essa difícil aceitação voluntária, porque o setor, a gerência, ela já tem outras funções atribuídas. Assim, vamos então para a segunda dimensão, que é as iniciativas e práticas de gestão do conhecimento. Nesse contexto, vamos ver que serão trabalhados então os principais processos organizacionais de conhecimento. Além disso, a abordagem que vai fazer então esse vínculo com os objetivos de conhecimento, se eu quero inovar, o que eu quero é inteligência e inovação, eu vou definir agora. E por fim, a gente consegue então selecionar qual a prática de gestão do conhecimento que vai, de alguma forma, operacionalizar o meu objetivo. Se eu quero então disseminar conhecimentos, qual prática, ou seja, qual ação, qual ferramenta, qual iniciativa eu tenho então que implementar para alcançar então essa disseminação? Como, por exemplo, um portal que pode disponibilizar documentos, reportagens e os conhecimentos que se pretendem então ser disseminados. Agora, quando vemos então esses processos de GC sendo definidos, é importante
fazermos um link com a primeira dimensão, que se refere ao alinhamento com a estratégia, com o negócio. Uma vez que foi na primeira dimensão e nessa primeira variável dela, estratégias de GC, que definimos então os problemas, os desafios e, consequentemente, os objetivos de GC. Se eu preciso, nesse momento, criar conhecimento, ou adquirir um conhecimento interno ou externo, se eu preciso transferir, disseminar, compartilhar, né, muitas vezes compartilhar boas práticas, acelerar o aprendizado de novos membros da organização e gerar melhorias na interação e colaboração, ou ainda se o objetivo da organização seria reter, ou seja, de alguma forma, armazenar as experiências dos profissionais com larga vivência ou altamente especializados da organização, de forma a evitar a reinvenção da roda e registrar o know-how de processos, projetos, de métodos e técnicas. Ou ainda o objetivo ser aplicação do conhecimento. No caso, possibilitar um acesso rápido à informação demandada para aplicação, para o uso e reuso do conhecimento, como vimos na aula anterior. Assim, depois de definir então os processos de GC, vamos agora entender qual abordagem a gestão do conhecimento deve dar na organização. E isso vai possibilitar um direcionamento, um alinhamento à criação de iniciativas ou práticas que de fato vão atender os objetivos da GC e contribuir para os desafios do negócio. Com isso, o modelo de referência da SBGC, ele traz algumas abordagens como exemplo, a interação e colaboração. Seria uma abordagem onde as práticas de gestão do conhecimento, elas vão exercer atividades de compartilhar, de promover a interação, localização, consulta, ou até mesmo a conversação de um a um ou em grupo. Por outro lado, temos uma abordagem de aprendizagem e competência, onde as atividades que visam aprendizagem e tanto individual e coletiva em relação às competências e capacidades essenciais da organização devem ser de alguma forma desenvolvidas dentro dessas práticas de GC que vão ser escolhidas. Ou ainda uma abordagem de informação e conteúdo, uma vez que as práticas vão ter atividades voltadas para o registro e disseminação, acesso, criação de conteúdos. De forma bem resumida, nas abordagens, temos então que, se o processo de gestão do conhecimento definido for então disseminar conhecimento, eu vou de alguma forma fazer uma análise e caracterizar o conhecimento, o quanto tácito esse conhecimento se encontra ou quanto explícito também ele pode estar na organização. E a partir daí eu vou conseguir então delinear o que fazer com esse conhecimento. Se ele está tácito, pode ser então que a minha abordagem seja de informação e conteúdo, ou seja, de atividades de registro, para acesso, para uso desses conteúdos. Agora, se por outro lado esse conteúdo já está armazenado nos bancos de dados, nas memórias da organização, muitas vezes eu preciso então de interação ali, colaboração, de compartilhar esse conhecimento, de promover consultas, interação entre as pessoas, para que o conhecimento que já está codificado, ele seja o que? Internalizado nos meus colaboradores. E por fim, nessa dimensão, vamos então selecionar as iniciativas e práticas de gestão do conhecimento. Não se preocupe, vamos ter aulas específicas para entender as práticas de gestão do conhecimento.
Aqui vamos apenas introduzir que são práticas de gestão organizacional voltadas aos processos de GC, referentes à criação, retenção, disseminação, compartilhamento, aplicação. Seria uma forma de operacionalizar a gestão do conhecimento, que, por meio das práticas, eu vou conseguir implantar na organização meios, ferramentas, ações que vão possibilitar o alcance do meu objetivo, como foi o caso do portal que eu dei anteriormente, o exemplo. Ou ainda, um outro exemplo já discutido da criação do conhecimento por meio de brainstorming, que é uma prática de gestão do conhecimento também, que promove a troca, a socialização, o levantamento de ideias. E temos na literatura um levantamento com mais de 50 práticas de gestão do conhecimento. E na disciplina vamos ver várias delas como exemplo para que vocês possam aplicar nas organizações e alcançar os objetivos de gestão do conhecimento que serão levantados. Dessa forma, vamos para a terceira e última dimensão do modelo de referência, que se refere ao ambiente facilitador. Essa dimensão apresenta as variáveis culturais, de gestão e de infraestrutura, uma vez que a gestão do conhecimento precisa de um local, de um ambiente propício para que de fato os objetivos de GC sejam alcançados. Desta forma, a cultura organizacional, ela é altamente relevante, uma vez que muitas vezes a organização ela vai até definir práticas, iniciativas que sejam eficazes e coerentes com seus objetivos, mas a cultura, os colaboradores, os gestores, eles não estão abertos, vão apresentar resistências e, com isso, os resultados do programa de gestão do conhecimento não serão alcançados. Assim, na literatura temos alguns tipos mapeados de culturas para que a organização consiga avaliar o clima, como que a gestão do conhecimento pode ser melhor implementada para que esses resultados então sejam melhor alcançados. Assim, temos cada tipo cultural possui uma concepção de como cuidar do conhecimento. Mas isso implica que, independente do tipo cultural da organização, intencional ou não, existem meios ou conceitos de como compreender e como cuidar do conhecimento. E do ponto de vista cultural, as culturas orientadas para colaboração e para criação estão mais alinhadas com as ideias da gestão do conhecimento no que tange ao desempenho de suas iniciativas. Temos alguns casos bem clássicos, como, por exemplo, algumas organizações que são mais tradicionais, hierárquicas, muitas vezes tentam adotar uma cultura mais dinâmica, como exemplo, a cultura organizacional do Google. E isso acaba não funcionando bem, uma vez que tanto os fundadores, gestores e principalmente os colaboradores já estão acostumados com valores, com normas e possuem crenças não condizentes com essa nova cultura. Ainda é importante ressaltar que as tipologias de cultura podem ajudar a acelerar a avaliação e a compreensão. Então, com isso, um modelo encontrado na literatura é o modelo de valores concorrente, que veremos melhor nas próximas aulas. Mas nesse momento é importante identificar que cada tipo cultural possui uma concepção de como cuidar do conhecimento. Como exemplo, no tipo clã, fazer as coisas juntos, o conhecimento e a informação são coletivos, com participação e consenso da equipe. Dessa forma, os valores que predominam
nessas organizações com tipo de cultura clã seriam de compromisso, comunicação e desenvolvimento. Já no tipo inovativo, como o próprio nome já diz, os valores são voltados para inovação, transformação e de fazer as coisas primeiro. O conhecimento e a informação são, nestes casos, intuitivos. Inspiração, novas ideias, criatividade. Já no caso hierárquico, fazer as coisas certo, o conhecimento e a informação são formais, mais documentados, com a presença de mais regras, buscando estabilidade e continuidade organizacional, bem como na teoria vimos na disciplina das teorias das organizações. Nesse contexto, os valores são mais voltados para eficiência e uniformidade. E por fim, no tipo racional, fazer as coisas rápido, o conhecimento e informação são individuais, julgamento lógico e senso de direção, com o objetivo de alcançar os melhores resultados. Sendo assim, um dos valores que predominam nesses tipos de organização é referente ao alcance dos resultados e de rentabilidade. Ainda cabe destacar que, para termos esse ambiente favorável, é importante trabalharmos a questão da comunicação, dos incentivos, de treinamentos e de reconhecimentos. Como um exemplo, a Embraer, que, no caso do reconhecimento, em uma das suas práticas, denominada comunidade de práticas, estabeleceu uma forma de reconhecer a participação dos seus colaboradores por meio de um seminário de tecnologia e inovação. Eles buscavam fomentar, mobilizar e compartilhar trabalhos inovadores. Nesse caso, em 2010, eram 2 dias de seminário, 3 salas de exposições, 98 trabalhos desenvolvidos pelas comunidades de prática da Embraer, com a participação de aproximadamente 1.100 participantes. E em 2016 já tínhamos o dobro de dias do seminário, com 10 salas de exposições, 297 trabalhos, 2.900 participantes e ainda 15 mesas redondas. A proporção que cresceu e o quanto que os colaboradores e gestores abraçaram de fato a prática foi notável, uma vez que havia o reconhecimento, a importância, os colaboradores eles se engajaram por de fato acreditar que aquela prática estava gerando resultados para a organização. E por fim, vamos ver que a segunda variável, elementos de gestão, trata como as organizações fazem escolhas sobre atividades de coordenação, como tomar decisões, motivar colaboradores e parceiros, bem como a definição de objetivos. Uma forma de olhar para os elementos de gestão é apresentada nesse modelo, no qual a forma de coordenação pode ser por meio da burocracia, onde se aplicam regras e procedimentos formais, ou por modelos emergentes, onde a coordenação é espontânea, com manifestação de comportamentos de interesse próprio e de partes independentes. Já na tomada de decisão, de acordo com a estrutura baseada em hierarquia, exercendo autoridade legítima que uma pessoa tem sobre a outra no contexto organizacional, ou pela sabedoria coletiva, que consiste na agregação de insumos de um grande número de indivíduos. Quanto à questão de pessoas motivadas, usando-se estímulos extrínsecos, aqueles que vêm de fora, baseados em direcionadores materiais, ou intrínsecos, que vêm de dentro, baseado em direcionadores pessoais. E assim, por fim, os objetivos, eles podem ser estabelecidos por meio do alinhamento, que garante que todos estejam trabalhando em direção a um objetivo explícito, ou pelo que chamamos de obliquidade, onde os objetivos são melhor alcançados diretamente, onde não existe esse senso comum.
Dessa forma, a organização, vemos que ela vai optar e muitas vezes tentar modificar alguns elementos para que a gestão do conhecimento aconteça de forma mais efetiva. Por exemplo, se a coordenação ela é muito burocrática, o nosso primeiro elemento que aparece na figura, vamos ter muitas vezes alguns problemas, resistências a mudanças. Enquanto as organizações que adotam modelos mais emergentes, como referimos anteriormente à cultura organizacional do Google, já possuem uma maior facilidade em implementar novas práticas, inclusive as de gestão do conhecimento. E assim, a última variável se refere à infraestrutura, que contempla tanto a física quanto a tecnológica. No caso da infraestrutura física, trata-se da gestão do conhecimento promover interação, integração e também uma relação de confiança com as pessoas em um ambiente mais adequado do que uma simples sala de reunião. A disposição de cadeiras, mesas, arquitetura e decoração fazem parte do cuidado que algumas práticas de gestão do conhecimento exigem. Já a infraestrutura tecnológica, ela existe para dar suporte às práticas de gestão do conhecimento e não para ser a própria prática de gestão do conhecimento. Por exemplo, uma comunidade de prática não é um fórum de discussão na internet, mas podem usar uma ferramenta virtual para o seu suporte e garantir certo avanço na dinâmica entre os encontros presenciais e virtuais. Dessa forma, identificar as tecnologias digitais existentes na infraestrutura da organização potencializa as iniciativas de GC. E como nessa figura, apresentamos então a relação não exaustiva de tecnologias de GC por processos de conhecimento e por abordagens de GC que falamos também anteriormente. E cabe ressaltar também que atualmente todas as organizações possuem recursos de tecnologia e infraestrutura. A gestão do conhecimento pode ser alavancada por meio das tecnologias sociais, ou comumente conhecidas como tecnologias digitais, ou ferramentas digitais de informação e comunicação. Caso a malha tecnológica da organização seja muito antiga ou construída sem um cuidado dos aspectos de conhecimento, o suporte ferramental das práticas de GC, eles se tornam prejudicados. Enfim, para a gente concluir então a aula de hoje, cabe destacar uma forma de pensarmos em implementar esse modelo de referência da SBGC, na qual, no primeiro momento, temos então um diagnóstico. Quando vimos a primeira dimensão de alinhamento com o negócio, vamos avaliar os conhecimentos críticos e práticas de gestão do conhecimento existentes, a questão estratégica de definir as prioridades de gestão do conhecimento. E ainda vamos conseguir, por meio da governança, depois conseguir um monitoramento, realizar o mecanismo de avaliação. Já na dimensão de iniciativas e práticas de gestão do conhecimento, temos o design de iniciativas sendo implementado. Escolhemos o processo, as práticas de gestão do conhecimento e a abordagem. E por fim, no ambiente facilitador, temos a presença de entender os ambientes, de promover também esses ambientes favoráveis de gestão do conhecimento, por meio de algumas mudanças que vão ser incrementais, de longo prazo na cultura, na forma de gerir a organização e até mesmo na infraestrutura dessa. Assim, finalizamos a aula de hoje. Essas são as principais referências utilizadas na construção desse material, que é exclusivamente para fins acadêmicos e que é proibido a sua reprodução. Um grande abraço!